Demo guiada do gerenciador de virtualização SolarWinds. Este é um dos vários painéis disponíveis sobre o produto. Os painéis mostram exibições diferentes da infraestrutura virtual. Neste painel do administrador, vemos alertas sobre dados de desempenho. Examinemos alertas mais de perto. A tela Detalhe do alerta mostra os detalhes do alerta, incluindo recomendações e um histórico completo do alerta em si. Alertas podem ser integrados a receptores de armadilhas e iniciar scripts personalizados que podem aproveitar uma camada de serviços web no produto. No painel do administrador, você também encontra gráficos de desempenho. Gráficos de desempenho permitem analisar métricas de desempenho em todos os níveis, incluindo clusters, armazenamento de dados, aplicativos, hosts e máquinas virtuais. Clicando no analisador de desempenho, pode-se realmente entender as relações em seu ambiente virtual. Por exemplo, pode-se escolher um cluster e carregar todos os hosts desse cluster. Sobre o gráfico de desempenho, pode-se entender o desempenho do cluster, mas também entender os hosts que causam altos e baixos dentro dessas linhas de desempenho. Outro recurso interessante do analisador de desempenho é a capacidade de ver alertas no contexto de quando ocorreram. Ele também potencializa um novo recurso, o viajante do tempo, que permite ampliar, obter dados mais granulares e classificar itens em um intervalo de tempo. Isso pode ajudar a entender as principais causas de métricas de desempenho em um intervalo de tempo. Eis o painel de dispersão de MV. É uma visualização do sistema que ajuda a dimensionar máquinas virtuais corretamente e a recuperar recursos no ambiente. Você pode ver, por exemplo, onde há MVs ociosas. São máquinas virtuais ativas, porém menos de 1% utilizadas. Ou MVs superdimensionadas, que basicamente usam menos de 30% de memória ou recursos de CPU. Também importantes para máquinas virtuais são MVs subdimensionadas, que trabalham demais e não têm os recursos adequados alocados. Além disso, pode-se ver máquinas virtuais obsoletas dentro do ambiente. São as máquinas virtuais que estiveram desativadas por mais de 30 dias. Arquivos VMDK e outros, assim, ainda ocupam espaços de armazenamento e talvez possam ser recuperados nesse ponto. Instantâneos grandes e pequenos são outro exemplo de limpeza de espaço de armazenamento no ambiente. Este produto pode até ser usado para atribuir valores a esses recursos desperdiçados e fornecer um total contínuo de quanto está custando. No núcleo do gerenciador de virtualização SolarWinds, mecanismo de pesquisa eficiente e avançado. Resultados da pesquisa de todas as máquinas virtuais dentro do ambiente. Se você quiser reunir pesquisas mais avançadas, basta clicar no criador de consultas para escolher atributos e relações diferentes para consultar em seu ambiente. Por exemplo, pode-se pedir ao sistema que mostre todas as máquinas virtuais com mais de 30% de memória utilizada, e aplicar convenções de nomenclatura a uma pesquisa. Satisfeito com os resultados da pesquisa, clique em Executar para vê-los. A partir desse ponto, você pode criar novo conteúdo no sistema com base nessa consulta criada. Pode criar novos alertas e tendências para reunir novos relatórios no sistema. Nos resultados da pesquisa em si, há também várias opções eficientes, incluindo um mapa visual do ambiente. Na visualização mapa visual é possível entender as relações dentro do ambiente, bem como os alertas que estão ocorrendo no sistema. Coloquemos um host no contexto. Com esse host em contexto, posso entender que há 26 máquinas virtuais, muitas delas em estado de alerta. O mapa visual também oferece o recurso viajante do tempo, que permite voltar no tempo, por exemplo, voltar algumas horas ou dias. Com o viajante do tempo, todos os alertas e relações estão em contexto nesse ponto no tempo. Se, por exemplo, uma máquina virtual tivesse o vMotion entre hosts, a relação mostrada aqui estaria correta, bem como os alertas nesse ponto no tempo do sistema. O planejamento de capacidade do gerente de virtualização permite visualizar quando o ambiente pode estar ficando sem recursos, além de o quanto ainda pode encaixar. O gerente de virtualização analisa 5 métricas-chave: espaço que está sendo consumido, CPU e memória utilizada, além de conflito de ES de armazenamento e taxa de transferência de rede. Analisando a tendência dessas métricas com o tempo, dá para calcular datas de depleção e fazer previsões de quando você pode ficar sem esses recursos no ambiente. Também pode-se ver cluster a cluster o número de MVs que dá para encaixar. Para ir fundo na capacidade,
há a ferramenta de planejamento de capacidade detalhada. Com esta exibição, você pode evitar as restrições de planejamento de capacidade uma a uma. Por exemplo, aqui há bastante armazenamento não processado, mas ao considerar o EES de armazenamento, há uma limitação mais curta. A ferramenta Planejamento de Capacidade também permite opções avançadas, como modelar implantações de hosts e de IMVs adicionais, ou mesmo analisar períodos de dados, de modo a tirar backups noturnos da equação a fim de calcular números exatos. No gerenciador de virtualização, também há opções de relatórios importantes. Uma é clicar com o botão direito num widget para ter um URL. Com esta opção, você consegue incorporar conteúdo ao vivo ao Orion, ao SharePoint e a outros portais da web. Pode-se criar relatórios personalizados, como exportações de painéis inteiros como relatórios para formato PDF, com cada widget com a própria página. Na guia Relatórios da parte superior, encontramos vários relatórios prontos. Você também pode reportar qualquer resultado de pesquisa, escolhendo alguma métrica de desempenho que desejar no ambiente e exportá-la para o Excel. Portanto, o gerente de virtualização é a solução de gerenciamento de virtualização plena de recursos e completa. Para avaliação grátis, visite solarwinds.com e clique na página Gerenciador de Virtualização para uma avaliação de 30 dias do produto. Grato!